Bom dia. Em PI Brasil, Associação Profibus Profinet, oferecemos as boas ao Profinet Online Academy. E muito importante de continuarmos, esclarecer que o evento será gravado e, portanto, todos estão cientes e de acordo com o compartilhamento das informações registradas na gravação do áudio. O PI Brasil é uma associação empresarial dedicada à tecnologia dos protocolos de comunicação. Profibus, Profinet, Profisafe, Profidrive, Profienergy, o IO-Link e o protocolo A-Interface, sempre com a perspectiva de difundir o conhecimento da tecnologia. O Profinet Online Academy foi estruturado para atender esse objetivo e tornar-se mais um veículo de disseminação do conhecimento. O meu nome é Silas Anchieta, eu sou executivo da PI Brasil e, mais uma vez, dou as boas-vindas a todos, desde já desejando que seja uma manhã bastante produtiva e de muito conhecimento. Nesse instante, eu gostaria de passar a palavra ao nosso colega Márcio Santos, que é o consultor técnico na Siemens do Brasil e também é o diretor técnico de tecnologia Profinet do PI Brasil desde 2016. Mais uma vez, a todos um bom dia. Então, passo a palavra para o nosso colega Márcio Santos. Márcio. Muito obrigado, Silas. Espero que todos possam estar me ouvindo bem. Agradeço esse momento, essa manhã, essa 1 hora que nós teremos aqui em conjunto para falar um pouquinho sobre o Profinet. Mas antes de mais nada, permita-me aí homenagear a todos os pais presentes aqui. Afinal de contas, no dia de ontem tivemos o Dia dos Pais, então espero que todos tenham tido um excelente Dia dos Pais junto aos seus familiares e que nós possamos aí compartilhar outros momentos no futuros aí de prazer e principalmente de alegria. Sobre a questão da PI, que o Silas muito bem observou, vale a pena destacar que a PI ela não é só a PI Brasil, na realidade, né? Nós temos a PI sendo trabalhada mundialmente através de diversas associações. Então, ao redor do mundo onde você procurar, você vai encontrar associações dispostas a trabalhar com as tecnologias aqui mencionadas pelo Silas, e isso é muito confortante, principalmente para quem tem plantas ou equipamentos espalhados ao redor do mundo, independente se você está na América do Sul, América do Norte, ou mesmo na Ásia, Europa, você vai ter um centro de competência, um laboratório acreditado e membros dispostos a compartilhar e fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é divulgar a tecnologia da PI e fazer essa divulgação da forma mais democrática quanto possível. Em termos das tecnologias da PI, só fazendo uma breve introdução, os números por si só destacam a importância e a relevância das nossas tecnologias. Então, das tecnologias mais conhecidas, sem dúvidas, o Profibus se destaca como um protocolo sendo utilizado aí com quase 60 milhões de nós ao redor do mundo. O Profinet atualmente atinge o número de 21 milhões de nós ao redor do mundo e cada vez mais nós vamos ter a introdução dessas tecnologias, inclusive, como bem citado pelo Silas, a questão do IO-Link, uma tecnologia relativamente nova, mas que aqui no Brasil nós já estamos trabalhando na divulgação tecnológica do IO-Link em conjunto com as demais tecnologias. Então, saibam e esperem essas atividades que nós estamos fazendo aqui hoje com muito mais frequência, porque é o intuito da associação que essa tecnologia seja de conhecimento de todos, independente do grau de experiência ou tipo de uso que você faça na sua tecnologia, independente de nós sermos usuários finais, integradores, fabricantes de máquinas e por aí vai. Tá? Muito bem, o que acaba acontecendo é que o Profinet Online Academy ele foi desenvolvido a partir de uma iniciativa que nós tivemos com o Profinet Roadshow, ao longo dos 2 últimos anos. Então, eu espero que alguns colegas aqui tenham tido a oportunidade de participar do Profinet Roadshow, onde nós tínhamos um dia inteiro de eventos focados no Profinet.
Porém, nós tivemos um retorno, um feedback de que muitos colegas ao redor do Brasil, ao longo desses 2 últimos anos, não puderam ir até as localidades, né, que nós passamos aí em todas as cidades que nós passamos, seja por questão de viagens, compromissos profissionais e pessoais. E nos solicitaram as gravações dos eventos. Nós não tínhamos essas gravações e nós achamos por bem fazer um modo onde todos tivessem acesso, tanto agora como vocês estão tendo, né, online, quanto, se for necessário, no segundo momento, a gravação. Sem dúvida nenhuma, ter acesso ao momento que nós estamos aqui agora online é muito mais vantajoso, porque ao final nós vamos abrir umas rodadas de perguntas e respostas e já de antemão fiquem à vontade, né? A plataforma que nós estamos utilizando, a GoToWebinar, ela permite que vocês enviem, já podem estar enviando as perguntas para nós, no tocante ao conteúdo de hoje. Eu já vou falar daqui a pouquinho qual é o conteúdo de hoje, mas enviem essas perguntas, tirem as suas dúvidas e fiquem tranquilos. Eventualmente, se vocês precisarem acessar essas informações num segundo momento, assistir a gravação, futuramente nós vamos disponibilizar a gravação do evento para vocês poderem fazer um acesso e o consumo dessas informações aí sob demanda. Então, o que vai ser o Profinet Online Academy? Serão 8 eventos online, normalmente espalhados aí a cada 20 dias, com o intuito de falar do básico do conceito de redes Ethernet do Profinet, até funções avançadas orientadas ao Profinet, por exemplo, a parte de IoT, a parte de indústria de processos, ou funções mais comuns que nós enxergamos hoje em dia, como IT Security, funções de fail-safe. Então, eu peço que vocês continuem fazendo as inscrições para os eventos. Nós estamos acompanhando, nós temos diversos colegas já registrados, é um número que realmente nos trouxe uma grata surpresa, e eu peço que cada vez mais vocês façam as suas inscrições, participem, conforme a necessidade, conforme a disponibilidade de todos os módulos, mas o mais importante, tenham esse espaço como um espaço para vocês, é um espaço democrático, onde não importa se você é um usuário experiente com o Profinet, se você está começando agora com o Profinet, tragam as suas dúvidas para nós, compartilhe com essas dúvidas e vamos trazer a solução e vamos trabalhar esse tema, essas dúvidas em conjunto. Esse é o intuito do Profinet Online Academy, aproximar a associação Profibus, a PI, como nós chamamos, né, dos nossos usuários. Isso é o mais importante. Então, depois vocês vão ter aqui os links de acesso para todas as nossas os nossos eventos. Vocês podem ficar à vontade, né, de fazer esse registro. Só saibam que cada sala tem um limite máximo aí de 500 pessoas por evento. Então, garantam a sua inscrição o quanto antes. Legal? Muito bem. Então, indo no tópico de hoje, e principalmente dando abertura ao Profinet Online Academy, nós precisamos falar do conceito de redes Ethernet. Tá? E por que disso? Por que nós precisamos falar do conceito de redes Ethernet? Porque é a única exigência necessária para você trabalhar com Profinet é conhecer o básico da rede Ethernet. Não significa que você tem que ser especialista, muito pelo contrário. Você precisa ter um conhecimento básico, quase que um conhecimento que você já utiliza no seu dia a dia, na sua casa, na sua empresa, e nós vamos somente solidificarmos esses conhecimentos e garantir que esse conhecimento esteja nivelado para todos, de forma que para nos próximos eventos nós possamos falar do Profinet e dos usos do Profinet em níveis aí um pouco mais intermediários e avançados, quando necessário. Muito bem. E o que seria, então, o Ethernet em si? Né? Eu recorro e faço um retorno, né, ao modelo ISO-OSI de comunicação, onde esse modelo ISO-OSI ele define lá 7 camadas de comunicação. Acho que algumas pessoas aqui já estão acostumados com essa modelagem. O que é importante? Nesse modelo ISO-OSI, o Ethernet em si, ela é quase que a rede física, ela é a rede física em si, é os níveis mais baixos. Então, quando a gente fala de Ethernet, basicamente a gente está falando de como é que é feito o acesso ao cabo, qual é o nível de tensão que circula nesse cabo, quantos elementos podem participar de uma mesma rede simultaneamente e por aí vai. O que roda em cima dessa rede Ethernet é o que vai diferenciar a sua aplicação. Então, por exemplo, indo num
um exemplo muito caseiro, quando nós falamos de uma aplicação web, né, rodando na internet, quando você sai do seu computador de casa, né, e você acessa uma página do seu portal de notícias preferidos, então você está trabalhando no nível de aplicação em si. E esse nível de aplicação ele vai passando por diversas camadas de transmissão de dados, de quebra desses dados em pacotes menores, como por exemplo TCP/IP, até que de uma certa forma ou de outra isso vai ser enviado, seja através de uma rede cabeada, como a internet, ou uma rede aí, sem fio. O que é importante? Nós hoje vamos trabalhar o básico da rede física, do acesso físico em si, para depois, uma vez que consolidado esses conhecimentos, nós possamos falar das camadas de aplicações e como que o uso das camadas de aplicações nos permite, por exemplo, fazer um sistema de IoT, ou fazer uma rede industrial segura, ou mesmo uma rede com aplicações de fail-safe. Então, essa que vai ser a ideia no dia de hoje, legal? Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer em termos de Ethernet aqui? Importante é lembrar que o Ethernet não é algo novo. Na realidade, a grande vantagem do Ethernet em si é ser uma tecnologia muito bem consolidada, que tem aí mais de 40 anos no mercado e que praticamente todos os aplicativos, todos os dispositivos, seja eles comerciais ou industriais, implementam o mesmo padrão de Ethernet. Mas, Márcio, uma tecnologia de 40 anos atrás, será que ela já não está defasada? Não, essa tecnologia ela não está defasada. Por quê? Porque ao longo do tempo ela vem evoluindo. Isso talvez seja o diferencial do Ethernet e o diferencial em relação a outras tecnologias. Ela passa por um processo de evolução constante e mesmo uma tecnologia de 40 anos atrás, ela está totalmente atualizada e preparada para os dias atuais e vem se remodelando e se preparando para as demandas do futuro, as demandas que nós vamos ter daqui 1, 2, 10 anos. Então, o Ethernet ele não é 100% ao mesmo que nós tínhamos há 40 anos atrás, quando, por exemplo, a gente falava de cabos coaxiais. Nós estamos falando hoje de cabos categoria 5, categoria 6, redes com switches e por aí vai. Mas, em nenhum momento, o Ethernet perdeu a sua principal capacidade, o seu principal benefício, que seria a capacidade de integrar diversos equipamentos e, principalmente, capacidade de integrar equipamentos de fornecedores diferentes, seja no ambiente de TI e seja no ambiente de TA, né? Então, seja no ambiente de automação, seja no ambiente de tecnologia da informação. E aí, as nossas informações, seja de um ambiente de escritório, seja num ambiente de automação industrial, elas vão ser inseridas dentro do tal do telegrama Ethernet e vão ser transportadas ao longo da rede de uma forma que todos os componentes, todos os dispositivos que façam parte dessa rede Ethernet vão conseguir entender. Legal? Então, essa que vai ser a ideia. Só que quando a gente fala de Ethernet, começam a surgir alguns dogmas, né? E qual que seria esses dogmas ou palavras-chave? O Ethernet não é determinístico, o Ethernet não é adequado a alguns ambientes industriais. O Ethernet vai muito bem, por exemplo, no ambiente de escritório. Eu costumo chamar isso aqui de discussão do Velho Oeste, né? Porque literalmente é uma discussão nos dias atuais com pouco embasamento técnico. Né? E os poucos embasamentos técnicos que vão nessa linha de bloquear, de não permitir o uso do Ethernet no chão de fábrica, eles utilizam discussões ou argumentos que não são mais realidades no dia de hoje. Então, por exemplo, o Ethernet, quando a gente fazia redes no passado, né, redes voltadas a escritório, nós tínhamos uma arquitetura de Ethernet utilizando hubs, né? E eu acredito que nos dias atuais ninguém mais utiliza hub na sua rede, seja na rede de TI ou seja na rede de TA. E aí vamos até fazer uma brincadeira, até para ver o quanto vocês estão engajados com o Profinet Online Academy. Vamos fazer aqui uma pesquisa básica, vamos verificar se muitas pessoas ainda têm hubs em uso na sua rede. Eu acredito que algumas vão ter, né? Outras não, mas para isso eu acho que a forma mais democrática de ter essa ciência é lançar uma pesquisa. Então eu vou lançar uma pesquisa aqui agora. Vai aparecer para vocês uma perguntinha básica, se você possui algum hub em uso na sua rede atualmente, seja de escritório, seja de TI, e é bom que a gente vai observando as possibilidades de uso aqui da plataforma de webinar, e a gente vai utilizar bastante dessas perguntas, tá? Então eu vou colocar aqui agora a pergunta no ar,
acredito que está aparecendo para vocês aí, se você possui algum hub e usa na sua rede, por gentileza, tá? Me dê, ou dê para nós aí o feedback de como vocês veem o uso de hubs nas redes industriais. Vamos deixar aqui mais uns 10 segundinhos, a gente já tem aqui uma quantidade legal de pessoas respondendo, praticamente aí 80% já respondeu. Vou esperar aqui, dá 30 segundos, 5 segundos faltando, 4, 3, 2, 1, fechei. Muito bem, o que é interessante? Vamos dar uma olhada, qual é o resultado disso aqui agora? Tá? Então veja o seguinte, 88% das pessoas que aqui estão não utilizam o Hub mais na indústria ou no ambiente de escritório. 12% ainda tem, ok, até legal. Depois, essas pessoas que usam Hub, vem falar com a gente gostaria de entender que cenário que os Hubs se fazem necessários e por que é o motivo, né, estão sendo utilizados os Hubs. Mas o fato é, se eu tivesse toda uma discussão focada em internet, na sua definição clássica, baseada em Hubs, eu poderia estar me preocupando com questões de performance, questões de disponibilidade, questões associadas a determinismo, tempo real. Mas essa discussão seria completamente infundada, não teria necessidade para a maioria das pessoas, 88% das pessoas que aqui estão não utilizariam hubs. Muito bem, então por que o hub, ou por que essas questões associadas à performance ou questão de determinismo era muito importante no passado e hoje em dia não se faz necessário? Então vamos começar a entender por um conceito muito básico, tá? O conceito muito básico que eu gostaria de aplicar aqui é que no passado nós temos, aliás, inclusive, uma tecnologia CSMA-CD. É um nome muito complexo, muito longo, mas a ideia dele ele vai monitorar e vai controlar o acesso dos participantes à rede Ethernet. Se 2 ou mais participantes tentarem enviar dados ao mesmo tempo, existe uma colisão e essa colisão vai fazer com que esse dado tenha que ser retransmitido. Esse processo de monitorar uma colisão e aí depois garantir que o envio do dado aconteça de forma livre, isso prejudicaria, sem dúvida nenhuma, o funcionamento de uma rede, por exemplo, industrial, onde nós tivéssemos que trabalhar a questão da velocidade e a questão do determinismo. Então, isso que seria o tal do CSMA-CD. Então, que muito provavelmente no passado impediu e continuaria impedindo as redes Ethernet industriais funcionarem no nível de exigência e performance que nós temos hoje em dia. Só que, volto a dizer, por mais que o CSMA-CD ainda seja uma realidade, as redes Ethernet têm o CSMA-CD incorporado, ele não entra mais em ação. Por que ele não entra mais em ação? Por uma questão muito simples, porque nós não usamos mais hubs e utilizamos switches. Então, o que seria o hub na prática? O hub é um grande derivador de um cabo. Então, eu teria aqui o meu cabo Ethernet e todas as portas desse hub para fazer a interligação dos equipamentos estão conectados ao mesmo cabo sem nenhum tipo de controle. Isso era o hub. E o switch? O switch não tem a mesma filosofia de operação. Por mais que o switch também consiga lidar com as questões de CSMA-CD, o switch, ele faz a interligação das portas dinamicamente. Então, se essa porta aqui precisa comunicar com essa porta aqui, A comunica com A, somente essa porta vai ser fechada, vai ser linkada, vai ser chaveada dinamicamente. Então, o switch é um grande derivador, porém um derivador dinâmico. Ele fica abrindo e fechando, ele fica fazendo as conexões dinamicamente conforme a necessidade, de tal forma que se 2 elementos tentarem transmitir dados ao mesmo tempo, não existirá uma colisão entre eles, porque eles terão um processo de chaveamento eletrônico acontecendo dinamicamente, evitando que o CSMA-CD entre em operação. Então, esse talvez seja o grande diferencial da nossa conversa, o quanto que a sua rede ainda usa hub e onde usa switches. Realmente, se nós utilizarmos hub nos ambientes industriais, temos que nos preocupar com as questões de performance, CSMA, CD e por aí vai. Tá? Se nós utilizamos switches, muitas das nossas discussões em termos de CSMA-CD, determinismo, conflito de dados, por aí vai, elas deixam de ser realidades. Isso só para falar de forma muito básica. Lembrando, mais uma vez, o Profinet Online Academy começa de forma básica. Hoje, o intuito do módulo é ser um treinamento básico e nós vamos explorar esses conhecimentos ao longo do Profinet Online Academy de forma a criar cenários muito mais sofisticados. Mas o básico nunca
nunca deixará de ser básico. Nós precisamos ter esse conhecimento básico na ponta da língua. Então, se eu olhasse um switch internamente, eu ia conseguir verificar dois cenários muito interessantes no dia de hoje. Então, imagina que eu tenho 4 componentes na minha rede, e aqui agora eu já vou colocar os dispositivos industriais nesse ambiente. Então, eu tenho 4 sistemas comunicando, então eu tenho um PC comunicando com o CLP, um CLP comunicando com a remota, está todo mundo interligado no mesmo switch. Né? Então, se eu pudesse verificar internamente o que acontece com esse switch, eu ia ver exatamente a dinamização aqui agora dessas bolinhas, tá? Que seriam representadas pela troca de dados em si. Então, primeiro, a porta 2 comunica com 3, o CLP comunica com a remota, ao mesmo tempo que o PC comunica com o CLP pela porta 1 e 4, e não existe conflito. Esses dados entre portas não são conflitantes. Alguém, muito sabiamente, poderia dizer, Márcio, mas se eu dar uma olhada aqui em detalhes da porta 2 com 3, por exemplo, em algum determinado momento, o tráfego verde bate com o tráfego vermelho. Então, ali eu tenho uma colisão. Não, você não tem uma colisão. Por quê? Porque além do switch fazer essas ligações dinamicamente, ele permite um acesso que nós chamamos de full duplex. Então, o que seria isso? Se você pegar o seu cabo Ethernet, ele vai ter 4 vias. Ele tem um par TX, um par RX. Então, mesmo que o CLP precise comunicar com a remota e a remota precise comunicar com o CLP, ao mesmo tempo, eles estão fazendo o envio de TX e RX por cabos, por vias diferentes. Então, mesmo entre a porta 2 e 3, eu consigo ter uma comunicação full duplex, simultânea, isenta de erros. Então, esse é o grande segredo para a gente começar a pensar em utilizar redes Ethernet industriais através dos switches. Se o switch ele é um equipamento físico separado, ou se o switch já está incorporado no seu dispositivo de campo, que hoje é a coisa mais comum do mundo, você comprar um dispositivo industrial e ele ter 2 portas Ethernet. Um dispositivo com mais de uma porta Ethernet já é um switch. Então, se eu estou comprando um switch à parte, eu vou no meu fornecedor de automação preferido, ou se eu vou colocar uma rede sem switches, eu vou usar o que nós chamamos de switches incorporados, embutidos, o resultado é exatamente o mesmo. Switch continua sendo sempre switch, embarcado ou um switch que nós chamamos aí de standalone. Com isso, a partir do momento que nós temos esse entendimento dos switches e do modo de operação full duplex do Ethernet, nós não temos mais que nos preocuparmos com conflitos de dados e muito menos nos preocuparmos com a questão do CSMA/CD. Legal? Muito bem. E o que acontece internamente ao switch? Internamente ao switch, ele vai aprender quais portas comunicam com quais portas dinamicamente. E ele pode fazer isso, né, de diversas formas, mas a forma mais comum disso acontecer é através de uma comunicação de nível 2, que nós chamamos. Então, o que é o nível 2? Seria o nível mais básico ali da comunicação Ethernet, mais próximo do nível do cabo, ok? Aonde o endereçamento é feito através de MAC address, que nós chamamos. Né? Então, o que seria um MAC address? É um endereço físico que cada placa Ethernet deveria ter, que deveria ser único no mundo, mas esse endereço físico identifica quem é você numa rede Ethernet. Então, aqui, se eu observar, cada componente da minha rede que está interligado através desse switch tem um endereço físico único. Então, o switch vai aprender quais são os endereços ligados em cada porta, e quando esse computador, através deste MAC address que está na porta 2, precisar comunicar com essa impressora que tem esse MAC address e está interligado na porta 6, o switch sabe que o caminho de rede desse computador chegar até essa impressora é interligando, fazendo o chaveamento dinâmico da porta 2 com a porta 6. E exatamente isso está acontecendo aqui agora. Se eu tivesse acesso à sua rede, à rede da sua casa, da sua empresa, à rede onde nós estamos aqui hoje fazendo o evento, a uma rede industrial que está em qualquer lugar do mundo, a rede Ethernet vai ter sempre o mesmo comportamento. Ela não muda. E essa vai ser a beleza. Por quê? A partir desse comportamento padrão, eu posso criar sistemas de comunicações que utilizam esse funcionamento e me permite criar soluções diversas, que é o que a gente vai fazer ao longo dos 8 módulos. Maravilha? Muito bem. Mas alguém poderia dizer o seguinte, Márcio, só tem um problema com essa comunicação em MAC address. Nunca
alguém chegou para mim e falou, qual que é o MAC address da minha impressora? Nunca ninguém perguntou, qual é o MAC address da minha HM? Nunca ninguém me perguntou, qual é o MAC address da minha câmera IP? Por quê? Normalmente nós fazemos as comunicações baseadas em IP. Então, a partir dessa comunicação baseada em IP, que para nós, tecnicamente, é uma comunicação de nível 3, nós precisamos entender como que a rede Ethernet faz a amarração do IP para MAC address. Tá? E porque o normal seria você falar, bom, esse PC tem o IP, por exemplo, 192.168.0.1 e quer se comunicar com essa IHM que tem um endereço 192.168.0.3. Como é que, então, essa amarração ela acontece na prática? Tá? Então, a primeira coisa, imagina que a gente ligou agora essa rede Ethernet aqui pela primeira vez. Nós pegamos todos os equipamentos e fizemos aqui a energização dessa rede. Ninguém conhece ninguém. Como é que o switch vai descobrir e vai fazer a amarração? Como é que ele faz essa tradução de MAC address para IP? Então, nesse exato momento, esse computador ia mandar uma informação na rede perguntando quem tem o endereço IP 192.168.0.3, que no caso é a IHM. O switch não sabe quem é essa IHM, não sabe quem tem esse IP. Então, ele vai mandar uma mensagem, que nós chamamos em broadcast, que vai para todas as portas, de tal forma que o switch vai perguntar, e aí, quem é o endereço 192.168.0.3? Todas as portas vão receber essa informação. Porém, somente a porta onde está o MAC address com o IP 192.168.0.3 vai responder. Então, ele vai falar, olha, a IHM que está na porta 12. Eu sou o endereço 192.168.0.3 e esse é o meu MAC address. E a partir desse momento, o que vai acontecer de interessante? Por onde essa informação de descoberta, né? Que nós chamamos a descoberta de IP e MAC address passou, todos os elementos vão guardar essa informação. Então, o PC vai saber quem é a IHM com aquele IP, com aquele MAC address. O switch vai saber quem é a IHM com esse IP, esse MAC address. E essa informação fica gravada internamente no switch, de tal forma que amanhã, se esse PC precisar comunicar com a CHM, ele não precisa fazer mais essa descoberta. O que é interessante aqui? O que é interessante aqui é que nós usamos mais uma tecnologia para isso tudo acontecer, que é uma tecnologia chamada ARP, Address Resolution Protocol, ou protocolo ARP. Então, se em algum momento eu precisar comunicar com algum dispositivo numa rede Ethernet e por acaso eu não conheço esse dispositivo, eu consigo, em questão aí de microsegundos, descobrir o IP desse dispositivo através de uma simples consulta que a própria infraestrutura da rede vai me proporcionar. Essa que vai ser a ideia. Então, é por isso que em alguns momentos a gente vai observar o seguinte, nós temos comunicações de camada 3. Então, quando eu tiver uma comunicação de camada 3, eu estou fazendo uma comunicação via IP. Eu tenho uma comunicação via camada 2. Ali eu estou usando MAC address puro. Mas, Márcio, as comunicações não são sempre baseadas em camada 3 ou em camada 2? Não necessariamente. Em alguns momentos faz sentido que a comunicação aconteça nua e crua, lá no nível mais baixo, em camada 2. Em alguns momentos eu preciso, e é mandatório, que eu utilize camada 3. E aí, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Talvez o ponto principal aqui da gente saber quando que a gente vai usar um ou quando que a gente vai usar o outro, seria justamente a questão de redes roteadas. O que seriam redes roteadas? Imagina que eu tenho várias redes na minha indústria, na minha planta, e cada rede com uma finalidade bem específica. Então, por exemplo, eu poderia ter uma rede de automação com meus componentes de automação, meus LPs, IHMs, PCs e por aí vai, né, meus instrumentos. Eu poderia ter uma rede que seria a rede de escritório e poderia ter uma outra rede que seria a rede da utilidades. E aí, cada qual eu tenho uma faixa de IP de camada 3 diferentes. E aí, como é que eu faço as redes com IPs diferentes comunicarem entre si? É neste momento que a comunicação baseada em IP ela se torna mandatória. O IP, inclusive, é um protocolo de roteamento de redes. Inclusive, sem IP, a internet não existiria. Porque como é que você acessa um site do Brasil chegando nos Estados Unidos? Isso passa por diversas subredes, diversas redes daqui até os Estados Unidos, e cada rede vai aprendendo, cada rede vai se conhecendo e tendo acesso e domínio uma sobre a outra. Essa que seria a ideia, então. E quem que faz
essa tradução de uma rede para outra, tá? Quem faz a tradução de uma rede para outra é o que nós conhecemos como roteadores. Então, quando a gente fala um roteador L3, a função dele é interligar uma rede, um dispositivo da rede A com um dispositivo da rede B, entendendo que essas redes têm IPs diferentes entre elas. Essa que seria a ideia. Então, se nós dessemos uma olhada de uma forma mais detalhada, um roteador L3, ele sempre está fazendo funções e traduções na camada 3 daquele modelo ISO-OSI. Então é por isso que de vez em quando a gente também, nós colocamos muito questões associadas aí ao modelo ISO-OSI, camada 2, camada 3, camada 4, camada 7, por aí vai. Então, se acostumem com esses termos. Nós precisamos ter esse domínio de saber o que seriam essas camadas de forma macro, para entender aonde que cada componente está operando. Mais para frente nós vamos falar de firewalls, então eu vou falar, olha, aqui eu vou criar um firewall de camada 3, então significa que eu estou fazendo uma regra de IP. Aqui eu estou fazendo um firewall de camada 4, eu vou fazer uma regra de TCP. Vou fazer um firewall de camada 7, então eu estou fazendo um firewall ali no nível de aplicação. E os roteadores são equipamentos importantíssimos nos dias de hoje. Seria impossível pensar numa aplicação de internet, por exemplo, sem roteadores. Seria impossível pensar em conectar o chão de fábrica que você tem hoje, onde vocês estão hoje, ou mesmo o próprio acesso à internet que vocês estão fazendo hoje, ao ambiente da plataforma do que nós estamos utilizando, né, o GoToWebinar, fazendo a publicação e tendo essa comunicação sem roteadores. Por quê? Porque a internet em si não funciona sem roteadores, e o roteador é algo importantíssimo. Mas então, como é que ficaria isso tudo? Então, imagina que você tem uma aplicação onde você quer simplesmente fazer um envio de um dado que, por exemplo, está num sensor industrial. Então, imagina que eu tenho um sensor produzindo e medindo ali uma temperatura e eu quero enviar isso para um sistema de supervisão, um sistema de controle. Como é que todas essas camadas elas interagem? Como é que eu consigo ter o controle e o entendimento disso? Vamos fazer, então, uma exemplificação. Exatamente nesse caso que agora, esse produtor vai enviar dados para o consumidor, então esse sensor vai enviar dados para um sistema de supervisão, e eu vou utilizar todas as camadas possíveis e imagináveis lá daquele modelo ISO-OSI. Tá? Então, desde o nível da aplicação, onde foi medida a temperatura, até chegar no nível físico do cabo, eu vou mandar essa informação utilizando todas as camadas. Tá? Normalmente não seria necessário usar todas as camadas, mas propositalmente eu vou usar todas as camadas. Então, se eu desse uma olhada na aplicação em si, o que nós íamos perceber? Nós íamos perceber que o dado do usuário, ou aquela medição, né, de temperatura, é uma informação pequenininha. Então, se eu pegasse, por exemplo, uma medição de temperatura, indo para o lado técnico da coisa, isso caberia num byte, 2 bytes, 4 bytes, se fosse uma informação de ponto flutuante. Isso é uma informação mínima, em termos de tamanho, ela é uma informação mínima. E aí, o que nós faríamos na sequência? Literalmente, nós teríamos, então, o dado do usuário sendo adicionado numa camada de aplicação. O que seria isso? Né? Seria ali, olha, eu vou informar para quem vai receber o dado que aquilo é uma medição de temperatura, é uma medição de temperatura em graus Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin, é um número de ponto flutuante, é um número que eu mando com 2 bytes, e se você quiser a vírgula, você tem que multiplicar o número em si. Então, de alguma forma, eu faço a apresentação do dado. Então, eu tenho o dado cru, que nós chamamos, mais algumas informações adicionais do nível de aplicação para formatar a informação. O que é interessante? Veja que é o seguinte, aquele seu dado cru que tinha poucos bytes, ele começa a crescer um pouco mais. Ah, Márcio, mas aí eu gostaria de usar um protocolo de camada 4, que a gente aqui não conversou, mas só para exemplificar, onde eu quero fazer a transmissão da mensagem, aquela temperatura, através do protocolo TCP, que é um cara que ele consegue enviar dados, confirmar que o dado foi recebido, se o dado for perdido, ele consegue reenviar o dado, se o dado é muito grande, ele consegue quebrar essa mensagem em pequenos pacotes, então o TCP é muito bom para isso, mas ele tem uma finalidade, e o que é importante? Perceba que conforme eu vou pegando a minha informação de temperatura, e vou utilizando todas as camadas aqui no lado do produtor, né, até chegar ao cabo, eu vou adicionando informações, ou seja, a informação vai crescendo.
e vai crescendo, e vai ficando grande. A mesma coisa acontece com o IP. Então, se eu pegasse todas as camadas possíveis e imagináveis do modelo ISO-OSI, na hora que eu colocasse essa informação no cabo físico, aquela medição de pouquíssimos bytes, quando eu chegar aqui no nível físico, ela cresceu. Ah, Márcio, cresceu quanto? Depende das N camadas que você utilizou, e principalmente se você precisava realmente daquelas camadas. E aí o que vai acontecer? No lado do consumidor, quando o sistema de supervisão receber esse dado, ele vai começar a desempilhar essa informação. Ele vai começar a ele vai pegar um telegrama que estava ali no nível físico e vai ter um telegrama que vai ter a parte de TCP, a parte de IP e o dado do usuário. Ele vai tirar esse telegrama e vai desmontando, até que ele vai conseguir chegar ao dado que ele queria, que seria exatamente aqui os 70 graus. Essa que seria a brincadeira. Então é mais ou menos como enviar uma carta. Quando você envia uma carta, quer dizer, acho que ninguém mais envia uma carta no dia de hoje, né? Mas se nós ainda enviássemos a carta, o que nós teríamos? Literalmente, você vai escrever a carta num papel, você vai usar uma formatação, vai usar um idioma, vai dobrar isso, vai colocar no envelope, vai colocar o selo e vai entregar no correio. Essa carta vai chegar no destinatário, o destinatário vai verificar que a carta é para ele vai abrir o envelope, vai desdobrar o papel e vai fazer a leitura do dado. É exatamente a mesma coisa. O que a gente quer aqui? Saber o quanto as camadas influenciam para melhor ou não o seu modelo de comunicação e principalmente saber que essas camadas auxiliam e têm uma finalidade prática no dia a dia. Isso tudo, pessoal, é o que nós precisávamos saber sobre o básico do modelo ISO-OSI, né, ou o básico do que nós teríamos em termos de Ethernet. Antes da gente entrar aí no próximo passo, o que eu acho interessante? Vamos fazer aqui uma outra pesquisa, só para verificar o quanto desses tópicos que nós estamos abordando são do dia a dia de vocês, tá? Vamos lá? Então eu vou colocar o seguinte, eu vou lançar aqui uma pergunta, e aí é uma pergunta aí com várias opções. A ideia da pergunta é a seguinte: o quanto você se sente confortável com o uso da internet industrial no seu dia a dia? Aqui pensando numa aplicação industrial, tá? Por gentileza, sejam muito sinceros. Primeiro, nós não estamos rastreando as respostas, então nosso intuito aqui não é saber se nós temos mega especialistas, quem são os especialistas. Nosso intuito aqui é nós sabermos, eventualmente, o quanto esses tópicos já são de conhecimento de vocês e, principalmente, o quanto que nós, enquanto associações, temos espaço para melhorar. Porque se eventualmente nós percebermos que ainda é um cenário que as pessoas não estão acostumadas, é um ponto muito bom para a gente trabalhar e fazer outros webinars. O mais importante, tudo que vocês estão colocando aqui será utilizado para fomentar novos modelos de treinamento, novos modelos de workshop. Nós não queremos falar aqui para ninguém, nós queremos falar o que vocês querem ouvir. Legal? Então aqui eu deixei um pouquinho mais de tempo, praticamente aí 83% das pessoas já votaram. Eu vou dar mais 1, 2, 3, 4 segundos, fechando aqui o enquete, vou compartilhar com vocês o resultado, tá? Então vamos lá, o que nós temos aqui hoje na prática? Então a gente pode observar que do total de pessoas que estão participando, depois eu vou guardar essa informação para o final, que realmente foi uma surpresa muito boa, 25% estão muito confortáveis com isso. Provavelmente pessoas que já fazem uso das redes de internet industriais e principalmente pessoas ali muito próximas de TI. 40%, que é um número ótimo para a gente, estão confortáveis. Já sabem, já conhecem esses detalhes, né? 17% neutro, 15% estão pouco confortáveis e 3% desconfortáveis. Então eu vejo que por mais que a maioria das pessoas conheçam as tecnologias de redes de internet industriais, ainda existe espaço para a gente conversar, ainda existe pontos que a gente pode observar e se for o caso nós podemos até entrar em detalhes e mostrar isso acontecendo, tá? Em algum momento ou outro, durante o Profinet Online Academy, nós vamos fazer demonstrações práticas. E o quanto a gente vai fazer dessas demonstrações práticas são vocês que vão nos nortear. Essa que vai ser a ideia, porque a ideia é a gente deixar o conhecimento aqui o mais democrático possível. Por uma questão meramente aí de tempo, né? E principalmente em respeito ao tema de hoje, nós vamos fechar um pouquinho essa questão do Ethernet, o básico do Ethernet, e vamos mostrar aqui um pouquinho na prática o que nós podemos fazer com esses conhecimentos. E aí partindo de uso desses conhecimentos numa aplicação prática industrial através do protocolo Profinet. Então,
entenda que o que nós mostramos aqui hoje seria o básico que você precisaria saber para trabalhar com Profinet. Nada além, nada mais, mas nada mais. Volto a dizer que aquele conhecimento básico já vai chegar, os últimos 15, 20 minutos já vai te gabaritar a trabalhar com o protocolo Profinet. E vamos ver um pouquinho disso na prática e entender como é que o protocolo Profinet usa esses conceitos numa aplicação industrial. Então, se nós olhássemos uma aplicação clássica industrial, nós teríamos o Ethernet, né, sendo utilizado nas camadas superiores. O que seriam nas camadas superiores? Geralmente interligando o PLC, ou seu sistema de controle preferido, com a sua IHM, com a sua ferramenta de engenharia, com o ambiente de TI, ou até mesmo um outro PLC, né, comunicação entre PLCs. Por quê? Porque era dito que os protocolos Ethernet industriais não eram adequados ao perfil de uso que a indústria demandava. Então, embaixo desse sistema de controle não se utilizava uma rede Ethernet, normalmente se utilizava uma rede serial. Essa rede serial, normalmente, um DeviceNet, um Profibus, um Modbus, né, era uma rede segmentada, separada do Ethernet industrial em si. Então, geralmente, quando você queria pegar informações de campo e levar essa informação para os níveis superiores, você dependia muito do seu sistema de automação fazer essa tradução. Aqui entenda-se fazer o programador do CLP pegar informações do chão de fábrica e copiar e duplicar esse dado para o ambiente corporativo e vice-versa. Se uma informação vem do ambiente corporativo, essa informação chegava no PLC, no seu sistema de controle, e aí o cara da automação, o programador do PLC, traduzia isso, reenviava esses dados para as remotas de campo. Márcio, isso funciona bem? Funcionou bem durante muito tempo. Inclusive, se nós olharmos hoje os números, o Profibus continua sendo utilizado, é o principal protocolo industrial sendo utilizado, né, nos dias de hoje. Mas isso tende a mudar. E por que tende a mudar? Por que vamos mexer num time que está ganhando? Porque cada vez mais nós temos novas demandas no ambiente industrial. Que demandas seriam essas? Vamos dar algum exemplo com essa arquitetura separada. Ethernet para os níveis superiores e redes seriais para os níveis inferiores. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer um acesso a um servidor TCP/IP, um acesso web, né, no chão de fábrica, passando pela minha arquitetura, passando pelo meu sistema de automação, não seria possível. Primeiro, porque não tinha, né, nenhum servidor web num dispositivo de campo, quando esse dispositivo de campo era baseado em redes seriais. Tecnicamente seria possível, não vou entrar nos detalhes aqui, mas, por exemplo, numa rede Modbus serial, seria possível ter um dispositivo, um servidor web no dispositivo de campo, mas não era, apesar de ser tecnicamente possível, não era interessante comercialmente. Mas, Márcio, por que eu gostaria de ter um servidor web no dispositivo de campo? O que eu vou fazer com isso? Qual é a utilidade prática disso no meu dia a dia? Muito simples, eu poderia ter uma ferramenta de TI, ou uma ferramenta do ambiente corporativo que pudesse chegar até o seu chão de fábrica e acessar os dados desse equipamento por um servidor web. Mas eu não tinha isso. Por que eu não tenho essa possibilidade? Porque eu não tenho servidor web, e se eu não tenho servidor web, eu não posso ter uma ferramenta de TI fazendo diagnósticos. Márcio, mas eu consigo fazer diagnóstico numa rede serial, Modbus, Profibus. Sim, claro que você consegue. Mas isso depende muito mais da aplicação em si do que da tecnologia. E essa seria um pouquinho da regra. Possível seria, inclusive é possível ler diagnósticos de dispositivos Profibus e mandar isso para o ambiente corporativo, mas é porque a tecnologia ali e a aplicação te dá essa combinação. Eu gostaria de ter isso um pouco mais transparente. E por último, né, se eu precisasse fazer uma comunicação sem fio numa rede serial, apesar de ser possível, não era tão simples, né? Existem e tem muitos rádios aí para aplicações seriais. Esses rádios podem ser desde licenças pagas, até mesmo rádios ou sistemas de micro-ondas dedicados, que no passado isso era caríssimo. Hoje em dia são tecnologias mais acessíveis, mas dificilmente você vai ter a mesma simplicidade de uso, como, por exemplo, fazer uma rede sem fio, como você faz na sua casa. Mas eu posso usar muito desses conhecimentos que eu tenho de rede sem fios no ambiente de TI ou no ambiente residencial, numa aplicação industrial, a rede sem fio continua sendo a mesma. Não muda absolutamente nada. Essa é a beleza das tecnologias, é você usar ela no seu formato padrão. Então, com isso, para as tecnologias de hoje e principalmente para as tecnologias que estão por vir, os cenários de uso que estão por vir, a ideia é que você não tenha mais uma rede hierarquizada, é que você tenha algo um pouco mais flat. O que seria então uma solução mais flat? Literalmente,
você teria um barramento Ethernet adequado ao uso industrial, onde os seus equipamentos estão conectados sem essa hierarquia. Remota conversa com o PLC, sistema de controle conversa com o ambiente corporativo. Na realidade, cada vez mais nós vamos ter o que nós chamamos de convergência. Nós não vamos ter sistemas tão hierarquizados, nós vamos ter sistemas que comunicam de forma paralela um com o outro, de tal forma que, se for necessário, o ambiente corporativo, passando por regras de segurança e tendo um acesso seguro, evidentemente, o ambiente corporativo possa chegar até os seus equipamentos de campo. Isso vai ser um cenário cada vez mais comum. Então, essa seria a ideia de se utilizar um barramento Ethernet, um sistema de comunicação Ethernet no ambiente industrial, e é onde a gente propõe isso através do Profinet, por exemplo. E aí, com isso, se eu quero ter um acesso a um servidor web no campo, da mesma forma que eu tenho a comunicação Ethernet, eu poderia facilmente adicionar um servidor web, uma comunicação web via TCP/IP no dispositivo de campo. Para quê? De tal forma que você pudesse ter esses diagnósticos, a leitura dos dados desses equipamentos, de qualquer lugar da onde você tem acesso a esse cabo, de qualquer lugar da onde você tem acesso a essa rede Ethernet em si. E esses diagnósticos podem ser feitos tanto através de sistemas cabeados, quanto através de sistemas de comunicação sem fio. Então, por exemplo, se eu tiver a infraestrutura necessária, eu poderia pegar o meu celular, conectar o meu celular na minha rede industrial, me autenticar, passar por camadas de segurança, e aí a minha ferramenta de automação e manutenção passa a ser um tablet, passa a ser um celular. E de qualquer lugar da empresa onde tiver acesso a esse cabo, eu vou conseguir fazer esse diagnóstico. Da mesma forma, se eu precisar ter um dispositivo instalado, uma remota de campo, um sistema de coleta d'água, uma medição remota, onde é difícil passar cabo, fazer uma rede sem fio para essa finalidade e aquisição de dados em tempo real via uma rede sem fio é plenamente possível. Então, essas serão as vantagens de utilizar a rede Ethernet no chão de fábrica e é onde a gente faz a proposta de valor através da tecnologia Profinet. Tá? Então, o Profinet em si, ao utilizar os padrões Ethernet que nós conhecemos, ele se propõe não somente a um cenário de uso, ele se propõe a diversos cenários de uso, aonde esses cenários em conjuntos, né, nos dá a sensação, e principalmente nós, quanto PI, nós acreditamos que tornam o Profinet a ser utilizado como backbone da indústria 4.0. O que é o backbone? É aquele que vai permitir diversos sistemas rodarem em paralelo, utilizando as vantagens do Profinet e da coexistência que o Profinet tem com o Ethernet. E aí você faz vários usos simultaneamente. Que usos seriam isso? Sem dúvida, a indústria, o principal que a gente está acostumado, seria a parte de comunicação em tempo real. É o mais comum. Então, eu quero pegar dados do chão de fábrica, fazer lógicas e tomar ações. Isso seria comunicação em tempo real. Eu quero ter dispositivos distribuídos. Eu quero pegar um dispositivo, ao invés de ter tudo centralizado no mesmo painel, ou tudo está instalado na mesma área, embaixo do mesmo sistema de controle, eu quero colocar remotas e dispositivos, seja ao campo, seja ao tempo, ou em painel, mas distribuído, para poder ter facilidade na hora de fazer a instalação. Também é a ideia do Profinet. Motion Control. Então, por Motion Control como é que eu tenho vários sistemas de acionamento, vários servos sendo sincronizados e de tal forma que eu não preciso nem fazer esse sincronismo por funções mecânicas. Então, o Profinet tem funções para isso. Automação distribuída. Então, ao invés de eu ter CPUs, sistemas de controle muito grandes, eu começo a trazer a inteligência para o chão de fábrica. E aqui eu faço um highlight, que dou um destaque. Cada vez mais nós vamos trazer a inteligência para o chão de fábrica, de tal forma que os seus sistemas de controle eles vão diminuir, em termos de poder de processamento ou de complexidade, porque esse processamento que seria executado centralmente, ele vai estar no chão de fábrica. Muito, em alguns cenários, e até em combinação com outras tecnologias, nós vamos ter sensores inteligentes. Isso talvez é até um próximo aspecto que nós podemos conversar, mas, por exemplo, quando a gente fala de IO-Link, o IO-Link, que é uma das tecnologias que estão dentro da PI Brasil, dentro da PI International, é uma tecnologia que nós temos como obrigação e temos como interesse a divulgação, cada vez mais nós teremos sensores mais inteligentes. E como é que eu me comunico com esse sensor inteligente fazendo uma automação distribuída? Então, existem cenários de uso
no Profinet para isso. Então, eu poderia citar aqui questão de instalações, padrões, a adesão aos padrões de TI, algo muito importante hoje, questões de IT Security, Safety, indústria de processos. Talvez, diferentemente de muitas outras tecnologias, muito focado na automação de manufaturas, né? Aquela lógica mais de máquina e equipamento discreto, o Profinet tem uma preocupação muito grande com a indústria de processos. E isso no Brasil se torna extremamente necessário, porque boa parte das indústrias do Brasil ainda são indústrias de processo. A indústria de processo contínuo ou um processo por batelada, não importa, mas a indústria de processo também é uma indústria muito importante. Então, se eu traduzisse isso de uma forma um pouco mais marqueteira, o Profinet pode atuar tanto na área de automação de processos, automação de manufatura ou motion control. Tá? E aqui eu dou alguns exemplos de algumas áreas ao qual o Profinet poderia ser incorporado. O Profinet nasceu fortemente, né, a área de manufatura e motion control, mas o próximo ponto que nós vamos abordar, inclusive as tecnologias estão sendo atualizadas e sendo padronizadas, nos permitirão a utilização do Profinet no ambiente de automação de processo, mesmo em ambientes onde nós temos, por exemplo, uma área classificada, uma necessidade, uma área classificada explosiva, ou a necessidade de fazer alimentação do instrumento de campo através do próprio cabo de comunicação. Então, são alguns cenários que a gente pode estar prevendo. Tá? E como é que o Profinet ele faz isso? Né? Qual que é a ideia por detrás do Profinet? A ideia por detrás do Profinet é que, independente de eu estar fazendo comunicações real-time na casa de microsegundos, como é o mandatório e necessário para funções de motion control, ou mesmo se eu estiver fazendo aplicações de TI, fazendo integração com sistema de supervisão, ambientes de produção, onde os tempos de comunicação ali são na casa de 100, 200 milissegundos. Ou então, se no meu dia a dia eu vou fazer uma lógica de controle, vou pegar um sinal de campo, processar numa CPU e fazer atuações em campo ali na ordem de 1 milissegundo, o Profinet excursiona bem. Então, ele vai estar orientado tanto à parte de mais complexa da manufatura, com aplicações de baixíssimo tempo de resposta, a aplicações de TI usando os padrões de TI. E qual é o milagre por detrás disso? Pessoal, não teria milagre aqui. A ideia aqui é que o Profinet ele vai utilizar o padrão Ethernet naquilo que o Ethernet tem de melhor. Então, por exemplo, se eu tenho uma necessidade de fazer aquisição de dados de processo, no modelo real-time, né, em tempo real, o Profinet ele coloca as informações, coloca e retira as informações do cabo sem passar por camadas desnecessárias. Márcio, você está me dizendo então que TCP e IP seria desnecessário? Sim, ao pé da letra, se você pensar numa arquitetura, PLC, sistema de controle, remotas, aplicações de motion control, inversores, sensores de temperatura e por aí vai, essa comunicação geralmente ela é quase que local. Então você tem uma célula, você tem uma máquina, você tem uma planta. Para fins de controle em tempo real, você não manda o dado para a nuvem, o dado fica ali localmente na sua fábrica, naquela célula de atuação. Então, utilizar TCP e IP nesse momento para isso seria desnecessária. Eu posso usar? Claro que pode. Só que se você utilizar, a sua comunicação ela pode ter um pouquinho aí de atraso, ela vai ter tempo de processamento, onde o benefício desse processamento é praticamente zero. Então, nesse momento, o Profinet ele não usa TCP/IP para dados em tempo real e coloca a informação direto no cabo, como inclusive é um padrão de algumas redes orientadas aí à velocidade e performance. Agora, se eu tenho aplicações em Profinet, onde eu preciso fazer um roteamento de dados, eu vou pegar um dado do chão de fábrica e vou levar isso para a internet, vou fazer isso uma aplicação em nuvem, vou jogar dados no ambiente corporativo, sem TCP/IP, você não sai do lugar. Então, nesse momento, essa mesma aplicação Profinet usa o TCP/IP. Então, mas então eu vou ter que aprender o Profinet com esse TCP/IP? Não, você não vai precisar se preocupar com isso. Porque na hora que você pegar o seu dispositivo Profinet, colocar isso no seu ambiente de rede e fazer a configuração dizendo, olha, esse sensor comunica com essa CPU, o próprio ambiente de configuração, independente de qual seja, se é do fornecedor A, B ou C, ele vai fazer essa configuração transparente para você. Você vai chegar lá e vai falar, meu dispositivo Profinet tem esse nome, tem esse IP, e eu quero comunicar com ele aqui nessa questão de microsegundos. Acabou.
você não precisa se preocupar com mais nada, porque o próprio Profinet vai falar, opa, essa comunicação aqui agora, o programador de CLP precisa processar isso em 1 milissegundo. Legal, ele já vai fazer a troca de dados sem usar o TCP/IP. Opa, essa informação aqui agora é uma medição que eu preciso colocar numa ferramenta de manutenção no ambiente corporativo. O próprio Profinet vai fazer isso através do TCP/IP. Mas, Márcio, vocês não acham que é um pouco de arrogância da parte da API imaginar que tudo é Profinet? Com certeza seria um pouco de arrogância da nossa parte imaginarmos que tudo é Profinet. Até porque, em aplicações de TI, muito provavelmente nós não teremos Profinet no ambiente de TI. Nós teremos outros protocolos, nós teremos outras soluções. Então, é importantíssimo que uma comunicação industrial conviva naturalmente com aplicações de TI, com outras aplicações e outros protocolos simultaneamente, seja para dados em tempo real, seja para dados normais de processo, onde o tempo não é crítico. E essa é a diferença. Quando o Profinet utiliza os padrões de comunicação que nós temos hoje, tanto no ambiente corporativo quanto industrial, nós conseguimos ter múltiplas aplicações rodando ao mesmo tempo, simultaneamente. E isso é o que nós chamamos de convergência. Então, se amanhã ou depois, se você cria hoje uma rede, uma pequena rede Profinet para fins de controle, para fim de executar uma malha PID ou um sistema ali de posicionamento e motion control, no dia que a gente falar, agora eu preciso pegar essas informações e levar do chão de fábrica para o ambiente de TI, as aplicações que rodam no ambiente de TI conviverão naturalmente com o Profinet. Essa que é a ideia. Não, a ideia é não separar os cabos. A ideia é que você não tenha que ter infraestruturas diferentes. O passado já nos mostrou que quando nós temos infraestruturas diferentes, no longo prazo, isso não é uma solução ideal. Isso não significa que nós vamos fazer a integração ou a interligação dos cabos de forma desordenada e sem segurança. Muito pelo contrário, nós vamos fazer a interligação e integração desses dados de uma forma coordenada e principalmente pensando em funções de IT Security, porque senão daqui a pouco você vai colocar o seu chão de fábrica conectado na nuvem e qualquer um pode acessar a sua fábrica, e não é isso a ideia. A ideia é fazer isso de uma forma completamente segura. Então, se eu pudesse olhar internamente ao cabo, uma aplicação que está rodando agora aí em Profinet em qualquer uma da empresa de vocês, lembrando que 60% das pessoas que se inscreveram nesse evento afirmaram já conhecer o Profinet. Muito obrigado às 60 pessoas, espero que esteja sendo válido para vocês. Mas também, pensando nas outras 40% das pessoas que ainda não trabalham com Profinet, se nós dessemos uma olhada na aplicação Profinet, nós íamos ver internamente todas as comunicações acontecendo simultaneamente. Comunicações em tempo real, comunicações que não são tempo real, aplicações de TI e tudo no mesmo cabo. E isso é possível. Então, se eu tenho um CLP comunicando com um dispositivo de campo, por exemplo, até fazendo funções de fail-safe, um CLP, uma CPU comunicando com outra, um PC comunicando com o sistema de visão, um computador de TI fazendo o diagnóstico de toda essa rede, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo cabo, no mesmo dispositivo, que no caso, sendo provido pelos switches. E, de novo, não é uma discussão se eu vou usar um switch standard, né, aquele com 4, 8, 16, 24 portas, ou vou usar um switch no dispositivo incorporado, um switch incorporado no dispositivo com 2, 3 portas. Switch é switch, eles continuam sendo o mesmo switch, legal? Então essa é que seria a ideia. Bom, Márcio, é muito bacana isso tudo que você está conversando, mas até onde eu sei, o Profinet não é o único protocolo Ethernet industrial existente no mercado, correto? Perfeito. O Profinet não é o único protocolo existente. Existem outros, tá? Então, existe o Modbus TCP, o Ethernet IP, Profinet, existe PowerLink, Ethercat, Cercos, existe EC61, EC50. Existe mais uma infinidade de protocolos. Então, existe uma visão de mercado onde vocês, usuários das aplicações e consumidores das tecnologias, informam o quanto que essas tecnologias são aderentes ao padrão Ethernet, aqui no eixo Y. Então, quanto mais para cima, mais aderente ao padrão Ethernet é a tecnologia. Quanto mais para baixo, mais modificado é essa tecnologia em relação ao padrão Ethernet. E aqui no eixo X, o quanto que a tecnologia ela é mais genérica e o quanto ela é mais específica. Então, genérica é uma aplicação sem complexidade, uma solução relativamente simples de ser feita. Então, se nós olharmos Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, visão de mercado, são soluções
aderentes ao padrão Ethernet, que podem ser utilizadas desde uma aplicação genérica até uma aplicação específica. Em alguns momentos, por exemplo, o Modbus ele fica muito mais genérico, em outros momentos o Profinet pega desde uma aplicação genérica até uma aplicação específica. E existe também um quadrante interessante que fala, olha, existem tecnologias que são voltadas para aplicações específicas, mas eles modificam o Ethernet para atender certos requisitos de uso. Então, não dá para a gente entrar em todos esses detalhes, eu vou ficar aqui aberto depois para a gente poder conversar sobre todos esses detalhes, né, conforme a necessidade, vamos ter 8 eventos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão. E qual que seria a visão? A visão de mercado sobre o uso dessas tecnologias. Então, hoje em dia, praticamente empatados, Profinet e Ethernet IP são as duas soluções mais utilizadas baseadas no padrão Ethernet. Então, eles têm aí cerca de 30% de market share, né? Isso que depende muito a partir de onde você faz a consulta, se é a partir da Europa ou a partir dos Estados Unidos. Tecnicamente, a gente costuma dizer que o Profinet e o Ethernet IP estão empatados. Tá? O Modbus TCP tem o seu mercado, cerca de 17% de mercado ao redor do mundo. Então, veja que interessante que o Modbus, até os dias de hoje, até quando essa pesquisa foi feita em 2003, ele era o terceiro maior protocolo sendo utilizado, mesmo para aplicações genéricas. A pergunta é o quanto essas aplicações como o Modbus TCP conseguirão coexistir ou conseguirão permanecer com as demandas que vêm por aí e que a gente vai abordar ao longo desses 8 módulos. Tá? E tem outros protocolos, eu sempre digo que o mercado de automação é grande por demais, tá? E a ideia é que em alguns momentos ou outro você pode falar, Márcio, mas eu uso um determinado protocolo para uma aplicação, como por exemplo, IEC 61850 é muito utilizado na área de energia. Longe de nós imaginar que o Profinet vai para a área de energia, nem é função dele. Então, existem sim as aplicações específicas, mas então aqui agora a pergunta é você se identificar o quanto você faz uma aplicação específica ou quanto você quer ter a flexibilidade de usar uma mesma tecnologia para uma aplicação genérica e essa mesma tecnologia para uma aplicação específica. Esse talvez é o ponto que a gente vai abordando ao longo desses próximos eventos. Tá? Bom, Márcio, muito bacana tudo isso, mas se eu quiser saber mais um pouquinho sobre isso, porque até a gente já está chegando ao final do nosso evento de hoje, né? Como é que eu consigo me atualizar? Então, nos materiais que nós vamos compartilhar, inclusive, todos os materiais que eu estou citando aqui agora estão disponíveis na aba Documentos ou Handout, né, para quem estiver utilizando aí a interface do GoToWebinar em inglês. Vocês podem baixar a descrição técnica, descrição técnica do Profinet, um white paper que fala justamente sobre o Profinet na área da indústria e tem um canal no YouTube que nós chamamos de Minutes of Profinet, onde você pode ver tudo que eu falei hoje em questão aí de 1 minuto, né? 1 minuto e 45, vídeos extremamente curtos, extremamente direto ao ponto. E essa própria apresentação que nós fizemos aqui também, ela está disponível para download. Então, se necessário for, vocês podem fazer o download do material, tá? E ter acesso a elas. Legal? Muito bem, pessoal. Só para a gente lançar aqui mais algumas perguntas e também conhecer um pouquinho, né, da nossa audiência em si, eu vou lançar 2 últimas perguntas aqui, pesquisas que nós gostaríamos de conhecer vocês, e aí a gente fecha a gravação e depois eu vou pedir auxílio do Silas, que está aqui do meu lado, para a gente poder responder as perguntas, que eu vi que chegaram bastantes, tá? E aí eu vou responder essas perguntas na medida que vocês continuarem na sala e principalmente estiverem dispostos a ouvir. Mas depois que a gente fechar a gravação, o evento oficialmente acaba e fica aqui um bate-papo entre colegas, entre pessoas que querem discutir tecnicamente esses pontos, tá? Então, o primeiro deles, tá, que eu vou lançar, para saber sobre integração e saber o quanto que essa questão de integração é importante para vocês. Responde para a gente aqui se a sua rede de internet industrial, aqueles que têm redes de internet industriais, estão conectados ao ambiente de TI, só para a gente saber, e esse é um ponto importantíssimo, e depois eu vou compartilhar com vocês a resposta. Esse aqui tá bem legal o resultado. A gente consegue ver as respostas não individualmente, mas o resultado global, né? Então aqui a gente tem 60% das pessoas votaram já. Vamos dar mais alguns segundos. Então, lembrando, a pergunta é: a sua rede internet industrial está conectada ao ambiente de TI? Então, vou dar mais 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fechado. Olha que interessante que nós tivemos. Né? Vou compartilhar aqui o resultado. Deixa eu ver se já saiu.
impressionante, 50% das aplicações estão conectadas e 50% não estão conectadas. E não tem como nós manipularmos esse valor, tá? Entenda o quanto o mercado tem de oportunidade e principalmente tem de necessidade para nós colocarmos, né, e fazermos cenário de integração e convergência. E eu tenho certeza que as pessoas que já conectam e as pessoas que não conectam têm dúvidas se estão fazendo da melhor forma e o que eles poderiam fazer de forma melhor. E é isso que a gente vai querer abordar ao longo desses 8 módulos. Interessantíssimo esse resultado, tá? Agora eu vou colocar aqui mais 2 perguntinhas para conhecer o mercado, né? E aí são perguntas que eu espero que sejam favoráveis para nós. Se não forem, também vão ser perguntas interessantes para a gente trabalhar. Então, o primeiro deles, quais protocolos seriais você costuma trabalhar? Aqui é de múltipla resposta, tá? Fiquem à vontade, ninguém vai ser limado, ninguém vai ser excluído dos próximos eventos em função disso. É mais para a gente conhecer realmente o mercado em si. Então, a gente tem aqui 36% das pessoas já votaram, 50%. Vamos lá, então temos o Profibus, Modbus, DeviceNet, CANopen e outros. Lembrando, estamos falando de protocolos seriais, tá? Os protocolos Ethernet eu vou dar uma perguntinha daqui a pouquinho. Legal? Então, mais 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 77% das pessoas responderam. Vamos compartilhar? Então, tá lá. Profibus, 68% das pessoas que estão participando. A gente está chegando aí a quase 2 centenas de pessoas participando aqui, tá? Modbus, olha que interessante, Modbus RTU, 67%, DeviceNet, 26%, CANopen, 10%, e outros, né, que tem muitos protocolos, não dá para colocar todas as opções, 25%. Lembrando que isso aqui é seriais, né? Vamos fazer agora a mesma pergunta para a parte de Ethernet. Então, tá lá. Então, quais protocolos Ethernet você costuma trabalhar, tá? Então, temos aí Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, o OPC, lembrando, múltiplas respostas, tá? OPC UA em todas as suas variantes, DA, HDA, IAE e outros, né? Lembrando que tem muito protocolo aí, legal? Então, 64% das pessoas, 69%. Então, 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, fechado. Vamos compartilhar com vocês. Legal. Então temos aqui Profinet, 58% das pessoas, Ethernet IP, 65% das pessoas, Modbus TCP, 53%, olha que interessante, é o tanto de Modbus que tem por aí, OPC, em todas as suas variantes, 32%, e outros 17%, né? Aqui é importante, múltiplas aplicações, então não era excludente, a gente queria realmente ter uma visão de quantas pessoas conhecem as tecnologias, e está muito próximo esses resultados aí de alguns indicadores, né, de pesquisa, lembrando que a curacidade dessas pesquisas que a gente está fazendo aqui é mais para vocês conhecerem e para a gente também ter um entendimento da nossa audiência, né? Legal? Maravilha? Muito bem, pessoal. Então, importante, não perca aí no próximo módulo, tá? Que já está, as inscrições estão abertas. Por favor, participem. Vamos falar no próximo dia, que inclusive, se eu não me engano, é dia 27, é a próxima segunda-feira, dia 27, certo, Silas? 27. Dia 27 de agosto, vamos falar como é que eu configuro redes real-time Profinet. Importante, aqui eu vou tentar, né, na medida do possível e no que o ambiente de webinar permite, fazer uma demonstração prática. Então aqui agora não vai ser tanto teoria, eu vou até me atentar a não fazer tanta teoria, eu vou literalmente tentar fazer demonstrações de software. Vou usar um software de configuração, mas o conhecimento vai ser o mesmo para todos. Então vamos entender como é que as redes real-time, uma das funcionalidades importantes de uma rede e de uma aplicação industrial nos dias de hoje, ela é configurada e o que o Profinet traz de facilidades nesse momento, legal? Então eu vou pedir para o Silas e daqui a pouquinho fechar a gravação, já vou pedir para o Silas se preparar em relação pode deixar, Silas, eu estou aqui, eu faço o fechamento. Pessoal, mais uma vez, agradeço por demais o tempo de vocês. A gente passou um pouquinho aí do nosso primeiro evento, mas prometo que no próximo a gente vai ser mais assertivo. Então, eu estou fechando a gravação por agora e espero nos ver na próxima. O importante, não saia da sala, a gente vai tentar de alguma forma ou de outra lidar com as questões, tá? Então, eu estou fechando a gravação agora, mas por favor, permaneçam na sala aqueles que queiram participar da sessão de bate-papo e perguntas e respostas.